Ei, Dani! Hello! E aí, queridão? Tudo bem, querida? Melhor agora, na sua companhia e dessa turma linda. Tão Coisa bom estar com boa, você. bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada, muito Muito grata bem, mesmo. Dani. Ó, eu vou inibir aqui momentaneamente os comentários, gente, só para não ficar subindo na cara da Dani, mas eu prometo que eu volto breve com eles, porque a gente vai interagir, tá bom? Dani, conta para nós que negócio é esse de abraço à sombra, Culpa não é? sua, Não é para a gente culpa jogar essa sua. sombra fora, o povo não quer tudo excluir, não quero Eu sombra, quero, só quero luz, que negócio é esse de sombra? eu quero projetar essa sombra na sua culpa aqui, que você que me desempacou no seu curso A Arte da Ajuda. Eu já venho há anos, né, desenvolvendo esse caminho terapêutico do abraço à sombra, que foi uma história bem interessante, vou entrar nisso já já, mas eu quero começar com esse gancho, porque Aham. muitos anos, né, Andrei, de É, preparação, de vida, a gente sabe que um constelador familiar é uma pessoa que vai caminhar por esse caminho, primeiro precisa se formar em si mesma, se é que alguém consegue fazer isso, mas pelo menos é. se inteirar um pouco mais, né? E é um caminho Então, longo, né, Dani? é um caminho longo e eu realmente consegui, né, encontrar aquele sim, aquela permissão muito no seu curso Arte da Ajuda. Então eu já começo fazendo esse reconhecimento que é muito merecido e você sabe do que eu vivi lá, foi muito profundo para mim. Sim. Eu vi que você vai fazer de novo, né, É, esse estamos abrindo curso. uma turma nova agora em março. E realmente foi algo que fez toda a diferença para mim. Fica o Que registro. bom. Fico feliz, viu? Mas olha, essa história do abraço à sombra, Andrei, foi totalmente autoral. Eu não tenho formação em psicanálise, eu não tenho esse contato com o conceito de sombra, né, de psicanalistas. Foi totalmente artístico, foi por um caminho autoral. Eu mesma, como jornalista e como escritora que eu sempre fui, escrevendo cartas para mim mesma, que Uhum. eu fazia desde 2008. Quando foi mais ou menos em 2015, que eu já tinha dezenas de cartas escritas nessa minha esfera muito íntima, eu compartilhei uma delas com o Rossandro Klinger, que é um amigo Uhum. que nos apresentou um ao outro, né? É. E ele enviou para várias pessoas sem a minha permissão, colocou a lenha na fogueira. E a coisa começou, e eu fiquei me sentindo muito exposta, entrei em pânico e pensei, nossa, mas isso é muito eu. E ele falou: todo mundo que está ouvindo está dizendo que foi uma carta escrita para ele, que foi dele. Eu fiquei um pouco confusa a princípio, e depois eu entendi que todos nós temos essas zonas de recalques, de dores, de baixa estima, né? De Uhum. coisas que a gente quer esconder. Então, quando eu escrevia poemas para a sombra, poemas para esse meu lado, eu falava quem é você, né? Que excluído da minha alma é você? O que é isso? De onde vem essa sensação, né? Então, era tudo que eu tinha vergonha, tudo que eu tinha medo, que eu não queria olhar, que eu queria excluir. E depois, tendo contato com o estudo das constelações, que eu fiz a formação de 2016 para cá, tem 5 anos que eu venho estudando na Hellinger Schule, que você sabe, né? Com na escola do Bert da Sophie Hellinger e vivi esse mergulho profundo nas constelações, eu fui Uhum. entendendo que não é só com relação ao nosso sistema familiar que a gente precisa olhar para esses excluídos. Tem também os excluídos da gente, né, da nossa psique, de histórias nossas, partes nossas que ficaram É. pelo caminho e que eu precisava dar lugar, né? E eu acredito que isso tem uma vinculação forte também com as lâminas existenciais, e também com todas essas lâminas de registros genéticos que a gente tem, só que a gente não consegue delimitar exatamente o que é o que, né? Eu só entendi que quando algo se manifestava, quanto mais alto amor, quanto mais contato com isso, uma interpretação, ajudar essa criança a interpretar os limites, as ordens, para ela conseguir organizar aqueles sentimentos. Então, eu fui entendendo que eu precisava entrar em contato com esses conteúdos e eu fui Uhum. percebendo que todos eles, sem exceção, sempre traziam uma força e uma luz correspondente. Não é só sombra, não é maldade obstinada, tem uma série
de conteúdos e de forças para serem desbravados nesse ambiente, né? Nesse contato interior. E é aquilo quando as pessoas dizem para mim, ai, Dani, eu tenho medo de constelar. O que que eu vou encontrar? Eu sempre Uhum. falo que por trás de um emaranhamento mora uma grande saudade, mora um grande amor, mora um reencontro, né? Um fio que se toca de novo. Uhum. E eu sinto que por trás de toda sombra tem uma luz correspondente também. Basta a gente equilibrar algo que está em desequilíbrio e você vai encontrando aquele equilíbrio dinâmico que você mesmo, né? A gente já conversou tanto, você já me ensinou tanta coisa. Então, assim, foi isso. Foi um caminho autoral, poético e Uhum. virou um caminho terapêutico. Que legal. E aí, conta para nós, eu vi que você teve uma experiência agora de 15 dias, né, Uhum, conduzindo as pessoas num trabalho terapêutico uhum. gratuito que você fez no seu site, no seu Instagram, né? Como é que foi isso? Então, para que a gente pudesse mostrar justamente essa oportunidade de olhar para a sombra que, né, como algo que é possível, como que as pessoas vão abraçar a sombra e vencer essa resistência desse medo, né, de pensar que a sombra é do mal, que a sombra é tudo de ruim, que tem você, que você não quer olhar, né? Então eu precisava fazer uma ambientação para explicar para as pessoas que os nossos medos geram, né? As nossas dores geram uma série de defesas, que os nossos medos geram uma série de fugas, e que tudo isso são dores, recalques, sentimentos difíceis da nossa criança e que a gente pode auxiliá-la a organizar isso, né? Então a gente criou essa experiência para que as pessoas pudessem desmistificar um pouco e perceber esse caminho entre dor e defesa, medo e fuga, né? E compreender que entrar em contato com isso é se tornar, se perceber humano, falível, uma pessoa em construção. Eu gosto de brincar que é o terráqueo, né? E como você sempre fala muito, que são pessoas comuns, imperfeitas e que estão a caminho. Né? Uhum. Eu me refiro muito a isso como estar lidando com os nossos aindas, como Uhum. aquela rodinha que está carregando, né? Sim. É um ainda, mas a gente já tem um monte de já é Uhum. aquisição. Eu já adquiri conhecimentos. Então, estar em contato com os nossos aindas é algo que nos põe em movimento. Porque se eu fecho o quadradinho, se eu estanco, esse aqui não tem jeito, esse aí não evolui mais não. E a gente sabe, né, como Khalil Gibran bem diz que a vida não se demora com os dias passados, ela leva a reboque, a gente vai que vai. Se a gente parar muito, ela dá um jeito de dar um tranco na gente, né, Andrei? Então, que a gente possa viver isso com consciência, com fluidez, compreendendo as ordens, o benefício dos limites. Limite é amor, né? Com essa Uhum. guiança interna, com a conexão interior, ao invés de viver na inconsciência, vivendo estouro após estouro, autodestruição após autodestruição. A gente começa a viver de uma forma tão inconsciente e fica à mercê dessa criança ferida. Uhum. E aí é o seguinte, né? A gente fica. Tudo que a gente nega e a gente não quer entrar em contato, se agiganta, se avoluma e pega a gente de surpresa. Vai Uhum. aparecer, vai estourar. Não tem como, né? Esse conteúdo não vir à tona. Então, Sim. quanto mais eu entro em contato, mais ele se dilui, mais ele fica natural. Eu vou aprendendo a lidar com esses momentos que aparecem no aqui e no agora. Né? O meu trabalho passa muito por um processo em estado de presença, para que a gente não vá mergulhando na sombra de forma indiscriminada. Não é isso. É como Uhum. diz Santo Agostinho, né? Que a gente possa viver uma experiência e naquele dia, naquele momento, eu fazer um autoexame. Sei lá, Uhum. fiz alguma coisa, estourei com o marido, estourei com o filho, aí aquilo pesou, virou uma ressaca moral. Que eu possa depois, no meu íntimo, eu comigo, né, olhar para isso com amor e ver
como que eu estava ali? Por que que eu estourei daquele jeito? Eu estava sentindo um descontrole, eu senti que eu estava perdendo o controle, eu fiquei insegura, eu me senti ameaçada, eu fiquei com medo. O que aconteceu? Então a gente acolhe, né? Depois a gente faz aquele processo de validar a dor dessa criança, de dizer, você tem razão de se sentir assim. Essa é uma parte que a gente pula muito, né, Andrei? Que a Uhum, gente não quer validar, a gente quer que ela cresça logo, né? Só uhum, que ela não se presta muito a isso, não, né? Então, só depois de encher o tanquinho de gasolina, de acolhimento, de validação, é que ela começa a ter um pouquinho mais de reserva para empatizar, a olhar para o outro também, né? E uhum, aí eu falo que o quarto passo é a boa nova, é quando a gente entra em contato com as atitudes renovadas, né? Que a gente convida ela, olha, né? Vamos experimentar esse novo recurso? E por fim, o quinto passo terapêutico desse abraço à sombra é a gente agradecer o contato com a sombra. E perceber que aí já não é uma sombra que assombra, que mete medo, né? É uma sombra que trouxe algo novo. Como Bert Hellinger se referia à sombra como aquele lugar onde ele se esvaziava, entrava em meditação, e ele dizia que do escuro surgia uma frase de solução. Tá tudo ali, é o novo, é o passo seguinte. Então, se eu começo a lidar com esse desconhecido, com essa postura, com essa ordem, com esse entendimento, isso vai se tornando um contato organizado, fluido, natural, e vai até o último dia da nossa vida. uhum. Porque quanto aquilo que a gente já conversou também nos nossos muitos papos, né? Quanto mais eu acho que sei, e eu vou achando que eu sei, mais eu vejo que eu nada sei, É. né? Quanto maior a luz, maior a sombra, e a gente vai, né? Nessas espirais aí das experiências, aprendendo. Uhum. Muito legal. E aí você estruturou um método, o que que você fez? Então, eu, depois de fazer a pós-graduação em constelações familiares, eu fui aplicando em mim mesma esses conhecimentos de constelações familiares, de incluir, né, esses excluídos da alma com o dia a dia, né? Então eu percebi que quanto mais eu me relacionava bem comigo mesma, mais eu conseguia me relacionar bem com o outro, qualquer outro. Depois eu vivi um processo longo de olhar profundamente para os pais, depois para a relação a dois e depois para os filhos, né? E por fim, um quarto módulo que eu tinha colocado desse contato com os grandes grupos, com essas consciências maiores, os grupos aos quais a gente pertence, que é a nossa relação em sociedade, a relação com o mundo. Então, o curso ele ficou estruturado nesses 6 abraços, né? O abraço à sombra na relação comigo, com o outro, com os pais, na vida dois, com os filhos e em sociedade, com o mundo, né? Uhum. E eu tenho a companhia de amigos muito especiais que fizeram aulas bônus maravilhosas para o curso também. Você é um deles. O Rossandro Klinge também está presente. O Sam Stort, com quem eu escrevi o livro que a gente fez a live aqui, Sim. da origem do direito sistêmico. A gente fez também um abraço à sombra e a relação com o feminino, com a Renata Pinotti. Um abraço à Uhum. sombra e a relação com o masculino, com o René Schubert, Uhum. e a gente fez também o Abraço à Sombra na relação com as crianças, com a Ellen. Que lindeza. Isso. E a Rosana de Rosa fez o primeiro módulo comigo também, que é o Auto Perdão, que é na relação comigo mesma. Então, tá muito lindo. E a gente está apresentando um módulo a cada 15 dias. Ontem foi Uhum. a live de encerramento dos 15 dias e hoje a gente está abrindo as inscrições para esse curso para viver essa experiência de olhar para a criança ferida e ver como, pelas constelações familiares, ela se manifesta nas relações. Muito lindo. Eu vou desativar aqui, eu vou ativar aqui os comentários, Tá, porque eu quero colocar aqui. E aí as pessoas podem aproveitar para começar a interagir com a gente. Qual que é o tá. endereço, Dani, para as pessoas que querem se inscrever? Espera aí que eu vou pegar
Deixa eu só ver aqui Eu vou rapidinho. colocar aqui para vocês, gente, olha, o Instagram dela, que é Daniela Migliari, Isso. e É, ela então está lançando esse curso online que se chama Abraço à Sombra nas Relações e que é um- uma oportunidade muito linda de olhar para as relações afetivas. Deixa eu colocar aqui, enquanto você procura aí. vamos fazer o seguinte, recomenda para o pessoal o meu Instagram, Seu Instagram, que né? Está é, lá. uhum, Uhum. tá aí, ó, eu também coloquei, Aí @daniela.migliari. ponto Migliari, não é só, não é só Daniela Migliari, não, né? Foi ponto. Então, gente, a Dani está compartilhando aqui com a gente essa proposta de curso que eu fiquei encantado. Tá lindo demais essa proposta de acolhimento à criança interior e de ver como que ela se manifesta nas várias áreas, né? Nas várias relações. E isso é muito importante, porque nós estamos falando aqui o tempo todo nos posts do Instagram da necessidade do adulto acolher a sua criança interior. Mas esse acolher que a gente sintetiza em uma palavra, ele é um processo, né? E ele é composto de múltiplos movimentos, de múltiplos olhares. E a Dani está se propondo a mostrar para nós esse movimento da, do acolher, do comprometer-se, do adultecer, do validar, né, a criança interior e encontrar na autonomia do adulto a melhor expressão. Então é uma proposta muito linda, né, Dani? Andrei, é porque assim, a gente que tem muitas e muitas horas de constelações familiares na veia, né? Uhum, A gente percebe que esses movimentos profundos de alma que as constelações familiares pedem, por mais que a gente estude, que a gente conheça aqui, né, para que haja essa concordância interna, para você baixar a cabeça, por exemplo, para a mãe, para o pai, né, às vezes diante de uma situação muito dolorosa que foi vivida, a pessoa, se ela tiver em contato com a criança interior e sabendo adultecer um pouco melhor, ela resiste menos a esses uhum, movimentos de alma, né? E eu falo assim, que muitas vezes a gente, ai meu Deus, como a minha criança é birrenta. E eu sempre digo, se tem birra, tem mais necessidade de acolhimento e de abraço. E não é tornar isso um abraço de afogados, não é uhum, tornar isso algo que eu vou ficar lá só passando a mão na minha cabecinha. Não é isso, né? É eu uhum, conseguir reconhecer que eu tenho ali várias esferas para cuidar e para lidar e tomar aquela decisão firme, o famoso turning point, onde a gente decide cuidar. Só que é, algumas pessoas confundem isso com uma decisão de fica quieta, não me incomoda e decide, pronto, e vamos lá. E a gente uhum, sabe que é um fabricado que não se sustenta. uhum, Daqui a pouco a pessoa está atrás de uma outra constelação, de uma outra constelação. E eu já olhei para isso e a gente vê isso muitas vezes, o cliente voltando, porque tem uma recusa profunda no inconsciente, né? Então, eu senti essa necessidade de olhar para isso com um pouco mais de... um olhar um pouquinho mais demorado, uhum. entendeu? As pessoas Muito estão legal. perguntando aqui o nome do livro. A Dani, gente, tem um livro que tem esse mesmo título, né? Chama-se É, Abraço à Sombra. Ela está uhum. mostrando aí, ó. Abraço à Sombra, Daniela Migliari. Onde que as pessoas encontram o livro, Dani? Também na minha página aí do Instagram, quando clicar lá nos meus links, tem como adquirir o livro Abraço à Sombra. Tem ele à Ótimo. venda em papel em Portugal, também aqui no Brasil. Tem em audiobook, Uhum. tem ele também para iPad. Então, tudo disponível ali nesse link no meu site. E agora a Sim. gente vai lançar ele em inglês. Então, estamos colocando online em inglês semana que vem. Que delícia, que ótimo. É, E assim mais pessoas podem ter acesso e ter oportunidade, né? É muito exatamente. lindo. Então, gente, o livro é lindo porque o livro é cheio de poemas, contos,
conversas da Dani consigo mesmo, conosco, né? A respeito desses vários movimentos que são o Abraço à Sombra. Aí, ó, a Duda está comentando, acabei de ler ontem, uma bênção. E aí agora a Dani amadureceu esse movimento dentro do coração, né? E ampliou esse olhar com as formações dela em constelação familiar para esse curso online, Abraço à Sombra nas Relações, onde a criança interior de cada um de nós é acolhida e guiada em um processo, né? De movimento no olhar. Como é que são os módulos, Dani? Abraço à Sombra. O primeiro módulo é o mais importante, que é o que a gente liberou o acesso ontem, que é o Abraço à Sombra na relação comigo. Então, quem Porque fizer a quando inscrição agora já tem acesso imediato ao primeiro módulo que já está no ar, já está no ar. E que é o aí, Abraço à Sombra comigo mesmo. o Abraço à Sombra na relação comigo. Uhum. Então, a pessoa vai ter acesso a isso por 15 dias. Ele tem 8 estudos, então cada estudo tem uma prática, tem materiais complementares e uma aula bônus que vai abrindo a cada estudo. E Uhum. aí, em 15 dias, a gente vai encontrar para fazer uma live de esclarecimentos das perguntas, né, geradas por aquele estudo do primeiro módulo. E aí a gente libera, depois dessa live, o segundo módulo, que aí vai vir a relação com o outro. E eu fiz dessa forma, por quê? Porque o outro, né, é aquele, quando a gente encontra de espírito para espírito, sem precisar entrar numa onda espiritual ou religiosa, não é disso que eu falo, mas tem um momento que a gente cresce, né, e que a gente passa a lidar de adulto para adulto, mesmo Uhum. com mãe, pai, com as pessoas todas com quem a gente lida, ou quando o filho cresce, a relação é sempre de mãe e de pai, isso não muda. Mas existe algo anterior, né? Que permeia essa relação com qualquer outro. Uhum. E o terceiro módulo, Isso é muito que lindo e muito importante. O que você está falando, Dani? o Que que as você pessoas acha, querem ir Lúcio? direto para as relações, né? Sem esse olhar para si mesmo. E aí vão esbarrar, né, nesse fenômeno projetivo o tempo todo, na característica, nas minhas características que eu vejo no outro e também naquilo do outro que mexe com outras características minhas que eu não reconheço. Então, esse encontro acolhedor consigo mesmo é muito importante. E assim, depois que a gente consegue se dar isso, eu sempre lembro, Andrei, daquelas palavras que Jesus traz, né? Que ele fala, ao próximo como a ti mesmo. Independente Uhum, de uma pessoa acreditar ou não em Jesus, é um pensamento muito bonito e muito presente, né? E se você for olhar o Código das Leis Universais ali também, dos direitos humanos da ONU, é isso, ao próximo como a mim mesmo. Então a gente parte do princípio de que o como a mim mesmo, esse dever de casa está feito, uhum, para que eu possa ofertar algo de bom para o outro. Só que muitas vezes, não raro, a gente se maltrata muito. A gente se trata com uma rudeza tão grande e a mesma rudeza com que eu me trato, o meu copo se enche disso e isso vai acabar transbordando para as minhas relações. Eu vou tratar as pessoas com essa mesma rudeza, entende? uhum, Então, a começar em mim, que eu possa cuidar de mim, que eu possa querer e descansar no meu próprio lugar, viver aquilo que é meu. Eu só quero o que é meu, eu só quero descansar aqui no meu lugarzinho, na minha voz, uhum, ter o meu espaço. Então, eu falo que é um movimento muito profundo de entrar em contato com essa zona de recalques e de vulnerabilidades. É um movimento como o das constelações, é um movimento de humildade, que vem de humus, terra, e ilde, pés. Eu ponho os pés no chão da minha realidade psíquica. É o que tem para hoje. Só que amanhã é um novo dia. E eu uhum, caminho, nem que seja um passinho para frente. Só que enquanto eu estou fabricando uma visão de mim fantasiosa, de que eu já sou o top das galáxias, que eu estou aqui, e eu não ponho o pé no chão do que está realmente acontecendo dentro de mim, uhum, o que acontece? Lá na frente a sombra ela se manifesta, ou logo ali, não precisa ser tão na frente assim, uhum, né? E ela vem e se mostra. Por meio de uma desconfiança, de um medo, de um, de um boicote.
E aí a gente fica super irritado, porque a gente não quer ser atrapalhado. Mas o que que ela está dizendo para a gente essa hora? Vem, olha mais. Tem algo a mais para você descobrir sobre você. Uhum. É como os sintomas das doenças. Ao invés da gente se irritar com os sintomas, a gente dá lugar a eles e vê que eles estão manifestando o quê? Algo que precisa ser equilibrado, Uhum. amado, visto. Então, nesses sintomas psíquicos e emocionais, eles se manifestam por meio do que a gente chama de sombra, que Uhum. nada mais é do que um amor em movimento que está desgovernado, que a gente chama nas constelações de amor cego. Ele está em desequilíbrio, ele está, enfim, desorientado, sem ordem, Uhum. né? E aí, quando a gente começa a estudar os princípios da vida, as leis naturais, as ordens do amor nos relacionamentos, a gente começa a acolher a nossa criança mostrando para ela essa ordem, essa empatia, esse descanso, esse alívio de ser exatamente quem ela é, de habitar a pele dela, de se sentir confortável Uhum. e em contato com o que eu tenho para hoje. Pois é, é, eu vou, digamos assim, com relação a grito, por exemplo. Eu grito demais e eu quero gritar menos. Eu preciso reconhecer que eu grito demais. Uhum. E aí eu tomo uma decisão. Eu quero gritar menos. Então, se hoje eu gritei 10 vezes de manhã, amanhã eu quero gritar 9, que seja. Mas eu vou buscando isso. Só que é o que eu sempre digo, a gente não se desfaz do grito. Porque Uhum. se um filho seu estiver indo com a mão em direção ao fogo, você precisa dar um bom grito para ele. A gente não se desfaz das sombras. O que que a gente faz com elas? A gente toma consciência para que, ao invés dela governar a gente, né, colocá-la a serviço de nós pela consciência. Uhum. Porque enquanto ela está inconsciente, a gente é que está governado. Uhum. Eu falo muito disso com a Igual questão do controle. marionete, né? Exatamente. Eu conto muito isso na questão do controle. Por exemplo, a minha criança ferida se manifestava muito pela control freak, a controladora. Uhum. E olhando para a minha vida nessa experiência na infância mesmo, eu passei por períodos muito longos de muita é, insegurança. Então, naturalmente, a minha menina aprendeu o quê? A controlar as variáveis, Uhum. a controlar o ambiente para se sentir segura. Sim. E isso se tornou uma imensa força. Isso se tornou um talento. E isso, inclusive, contribuiu muito para a minha vida profissional. Eu me tornei uma jornalista que trabalha com gerenciamento de crise, que trabalha com todos esses recursos. Por quê? Porque eu fiz muito disso. Só Uhum. que depois, esse volume estava muito alto nas férias, no casamento, no ritmo em casa, com os filhos. E aí eu comecei a perceber, pera, quem tá aqui? Que eu Uhum. sou marionete. E eu vi essa criança assustada, então eu pude acalmá-la, dar um copinho de chocolate quente nas minhas visualizações, acalmá-la e colocar esse controle às claras, trazer ele às claras. A sombra do controle. Então eu olho para ela e falo: poxa, ela é uma super força para mim. Eu vou me desfazer dela? Não. Quando eu preciso lidar com a minha dieta, com a minha conta corrente, com os projetos da minha empresa, eu pego o volume, ó, ponho lá no 10. Uhum. Ah, hoje é domingo. Não. Só que a gente só faz isso, Andrei, quando a Tu aprende gente a regular o volume conhece, né? Tem que quando conhece. conhecer. É, muito legal o que você está falando, Dani, porque alguém perguntou aí, né? Acho que foi o Clayton, perguntou Hum, se a gente cura as sombras, né? Aí depois ele mesmo perguntou, não se trata de curar as sombras. Acho que você respondeu com essa uhum. fala, né? As sombras sempre existem, nós tornamos elas conscientes e passamos a, de certa forma, autoeducar-nos, domesticar-nos, né? Sim. Movimentar impulsos, despertar potencialidades,
tirar lá do espaço sombrio. É todo um movimento que envolve várias etapas. Mas eu achei tão linda essa imagem que você disse de... Eu reconheço a potência que está em mim, eu reconheço, né, a defesa que eu desenvolvi, ou o talento que eu desenvolvi, ou a reatividade que eu desenvolvi, ou a força que eu desenvolvi, que pode ser demasiada e pode quebrar em muitos lugares. Então eu aprendo a controlar para saber que horas que eu libero essa força, né? Exato. Quando a gente tem consciência e a gente conhece os nossos gatilhos, a gente conhece os nossos botões, os nossos recalques. Então, Uhum. nesse curso, eu auxilio as pessoas a identificarem isso com muita tranquilidade. São estudos rápidos, aulas de no máximo 20 minutos, depois a parte prática, onde vou auxiliando a pessoa a detectar. E é muito bonito porque toda essa construção que eu estou fazendo é da pessoa com ela mesma. Uhum. Ela mestra de si mesma, Sim, né? Então não tem que ter um retorno para mim ou o que está fazendo, não. É a pessoa com ela mesma, sim. Se não é a né? terapeuta dela, você é a facilitadora dela. Isso, e assim, a gente está aqui compartilhando, porque cada pessoa vai entender, inclusive teve o João, ele colocou aqui, ó. Eu poderia dizer que os defeitos são nossas virtudes em graus desregulados. É exatamente isso, João. É uma força que está, digamos assim, com um volume muito alto. Então, É. se a gente encontra um equilíbrio e traz ela às claras, eu a vejo e eu consigo ter consciência da ação dela, de qual Aí, né? força que eu vou permitir empregar ali. A iniciativa, por exemplo, é um talento. Mas se for em excesso, vira controle. Se for negado, vira passividade. Regulado, eu sei a hora que eu utilizo, né? Se eu boto no volume máximo da iniciativa sempre, aí eu vou atropelar, vou invadir o espaço, vou ocupar, vou fazer no lugar do outro, vou tomar aquilo que não é meu, vou sobrecarregar. Mas se também nego a minha capacidade de agir, também vou deixar de dar minha contribuição para o mundo. Regular, né? Essa dança é que é o grande processo do autoconhecimento, né? E reconhecer essas várias forças em nós e essas regulações, isso é algo que só cada um de nós pode fazer, né, Dani? Exato, porque foi desenvolvido, Andrei, quando a gente mais precisou. Uhum, Às vezes, uma pessoa desenvolveu um profundo silêncio. Às vezes, uma pessoa desenvolveu, né, uma forma de falar em excesso. Às vezes, uma pessoa, né, enfim, teve experiências diversas que precisou ser combativa demais ou precisou se recolher demais. E isso é uma força. uhum, Só que na nossa mente, nessa dança entre polaridades, em geral, a gente cega e só quer ficar numa delas uhum, ou em outra. uhum. E na verdade, a gente precisa entender que é um pêndulo sempre. E que o bom é que a gente possa conhecer a maneira como a gente A vai. pendulação. E não só buscar o equilíbrio, é buscar o autoconhecimento de a cada momento usar o quê? É porque é interessante esse conceito de equilíbrio, né? Talvez as pessoas pensem que equilíbrio é o centro. É ficar Parado. parado ali no meio, mas equilíbrio não é parado, né? Equilíbrio é movimento. E às vezes o equilíbrio é ficar aqui durante um tempo, aqui no outro, fazer esse movimento rápido no outro dia, ou ficar aqui no centro em outro momento, né? E Lembra cada... que você me explicou aquela coisa do projétil? Como foi que você Lembro falou mesmo para mim? que a bala para andar em linha reta, né? Um revólver, quando alguém atira, para que aquele projétil faça uma trajetória em linha reta, ela não pode fazer uma trajetória em linha reta, né? Porque se for reto, vai lá na frente fazer uma curva. Então, para que fique verdadeiramente reto, precisa ir rodando sobre o seu próprio eixo. E esse movimento do rodar sobre o próprio eixo é o ciclar, é o ciclo, né? Das polaridades ali, desse Aham. tempo todo. Então, esse é um movimento muito lindo, né? Exatamente. Olha o que Cassandra escreveu aí, que coisa linda. Então, tudo dentro de nós tem a sua importância? Tem. Absolutamente tudo. Tudo pertence. E nas constelações, Andrei, a gente vê tanto isso, né? É. Quando algum destino na família se manifesta de uma forma excessiva, é em função do quê? De uma falta. Uhum. Então, ele surge para o quê? Compensar.
conversar, Uhum. né? E a gente tem esses movimentos na nossa psique, a gente tem esses movimentos dentro de nós, né? Uhum. E eu entendi que quanto mais eu olhasse para isso, mais consentimento eu encontrava nos movimentos profundos de alma, que a Uhum. constelação me convidava, entendeu? É como Uhum. se isso facilitasse um pouco o adultecer. Que eu Uhum. adoro esse verbo. Você que criou esse verbo, onde você tirou? Andrei, você tem cada frase. Eu não sei se fui eu que criei, não, mas com certeza tem. Eu falo que foi Eu, você, tá? eu, Eu já dei o crédito para você. eu coloco do meu jeito próprio, né? Você sabe que um dia eu fui até buscar, falei assim, existe mesmo esse verbo, gente? Mas enfim, se existir ou não existir, eu tô usando, porque ele deixa E muito tem esse claro, né? verbo, você descobriu? Eu acho que tem. Se É, não tiver, a gente cria, porque essa é a beleza da língua, tá sempre em transformação, né? exato, Gente, estou exato. conversando com a Daniela Migliari, lindíssima, papo delicioso. Estamos conversando sobre o curso Abraço à Sombra nas Relações, que ela acaba de lançar. Ontem foi lançado, uma proposta de olhar para si mesmo, para acolher a sua criança e acompanhá-la numa trajetória de autoconhecimento, autodescoberta, autossuperação, integração, né? Uma viagem aí para dentro de si mesmo. Então, não sei vocês, mas eu estou ouvindo a Dani aqui pensando que delícia que deve estar esse curso, que tanto de coisa boa, de recurso para a gente poder se acolher, né? E o que mais a gente quer se não poder curar o que precisa ser curado, integrar o que precisa ser integrado, reconhecer o que precisa ser reconhecido, incluir o que precisa ser incluído e poder fluir na alegria de estar inteiro, né? Não estar perfeito nem perfeita, mas estar inteiro. Poder reconhecer Exatamente. tudo que nos compõe e reconhecer também os buracos que nos compõem, as partes fragmentadas que nos compõem, reconhecer aquilo que não é como é e poder assentir a isso, né, Dani? Encontrar riqueza nesse processo todo. Eu sempre lembro, Andrei, do Bert Hellinger, quando ele falava, né, que esse verdadeiro amor é a gente poder olhar para a pessoa como ela é e se alegrar. Por que a Uhum, gente não consegue fazer isso em frente ao espelho? sim. Sabe assim? E ao mesmo tempo, concordar com esse interior, como foi até então, assim como nas constelações, concordar com o passado é a melhor forma de eu caminhar para frente, Uhum, de eu me permitir ir para frente, né? Quanto mais eu concordo com a minha estrutura, eu fico mais liberada para ser algo novo. uhum, Porque a guerra acaba. uhum, O jogo de autocondenação, o jogo de culpa, a gente se culpa o tempo inteiro, a gente se maltrata muito. É um chicote, né? Porque a gente fica tentando ser a outra pecinha do quebra-cabeças. E uhum, isso, eu já tive essa conversa com você muito por conta daquele texto que eu fiz a respeito de homoafetividade, né? Também uhum, sobre o quanto as pessoas querem forçar as outras a serem como ela ou sim. se forçar a ser como o outro. E aí eu Uhum, sempre falo, gente, mas a beleza da diversidade, quando a gente tem um quebra-cabeças imenso, é justamente cada pecinha ter um contorno, cada pecinha ter um desenho ali impresso. E quando falta uma pecinha, a gente fica. Eu fico com toque, eu fico uhum, muito incomodada com aquela peça. Então, todos pertencem, todos têm o seu lugar. E a uhum, beleza disso é justamente a gente perceber que quanto mais diversidade, mais seguro ficamos, uhum, né? Se um jardim todo tiver o mesmo tipo de planta e vier uma praga e essa planta for suscetível, todo o jardim morre. é, Se ela for diversificada, ela resiste, ela aprende uma espécie com a outra. E dizem que tem uma comunicação pelas raízes, né? é. Dos aprendizados das plantas. Então, assim, que Tem, a tem um gente livro que fala sobre isso. Eu tenho. é, É, esqueci o nome. A linguagem secreta das plantas, se não me engano. nossa, É parece muito incrível. fantástico. Mostra a comunicação da É. quantidade de comunicação que existe no reino vegetal sem que a gente se dê conta. Pois é, e a gente, Andrei, age como se fosse ET aqui no planeta Terra.
como se a gente não fosse filho da Terra. Uhum. Nós somos filhos da Terra, nós somos uma criação da natureza. Uhum. Então é óbvio que a gente está nessa rede Uhum. interdependente. Uhum. E isso nunca ficou tão óbvio como durante essa pandemia, né? Uhum. Nunca ficou tão nítido o quanto a gente é ligado e precisa um do outro, né? Então, assim, eu poder olhar para mim com essa mesma compaixão, com esse mesmo respeito por essa diversidade, ao invés de eu me sentir ameaçada pela diversidade, eu me sentir segura. Uhum. Ao invés de eu me sentir querendo me forçar a ser uma coisa diferente do que eu sou, né? Me violentando, me criticando, eu Uhum. ver a beleza de eu ser quem eu sou. Sim. Eu nunca ia ser uma boa Andrei Moreira, né? Eu posso até tentar, mas eu vim para ser eu. Daniela Migliari, claro. Aí eu brinco que É, eu tô me danielando aqui. é. Maravilhoso. É E que isso. delícia. E que bom que é, né? Reconhecer essa nossa unicidade, essa nossa grandeza particular, que não é melhor nem pior do que ninguém, né? É só nossa, né? Muito Só lindo. ser quem a gente é e estar bem em companhia da gente mesmo. Esses É 15 isso mesmo. dias eu chamei de encontro comigo, o Aham. alívio de ser quem eu sou. O alívio de ser quem eu sou. Poder aceitar o que eu sou, poder acolher o que eu sou, poder reconhecer. Teve uma pessoa que me falou aqui, acho tão importante, né? O quê? A Vanessa Gota, um grande desafio, penso às vezes o dia todo no quanto não me aceito, meu corpo, porque sou obesa, vivo isso desde meus 5 anos, é um chicote diário. É um chicote, né, que às vezes a sociedade coloca nas formas e que a gente toma também, toma da nossa família, né, toma dos ideais, toma de tudo aquilo que também não está incluído no nosso sistema e precisa ser representado por aquela camada extra. Tem tantas Uhum. coisas, que bom que é poder olhar para isso e acolher a riqueza de ser a própria beleza e ser a própria aprovação e poder incluir o que é possível, poder encontrar a força de vida para fazer a modificação se for essa a vontade, né? Aí, Vanessa, eu acho que esse curso é um convite para você e para todos nós, né, que queremos caminhar nesse sentido. É, Ó, gente, eu adoraria continuar aqui conversando, porque a conversa está deliciosa, mas eu tenho reunião agora, eu tenho que Ai, abrir o Zoom, amor. inclusive. Eu quero convidar vocês a entrarem agora, acaba a live aí, ó, entra lá, @daniela.migliari, segue a Dani, vai lá no perfil dela, clica no link do curso, vai conhecer a proposta do curso, sente o chamado do coração, deixa a sua criança interior olhar aí para essa proposta, porque nós estamos vivendo tempos de tanta luta que todos esses recursos divinos, né, que estão aparecendo na forma de alívio e de força para nós, são recursos de misericórdia da vida e nós temos que aproveitar e fazer uso. Então, quero dizer para vocês que eu estimulo vocês fortemente a se inscreverem, aqueles que são meus alunos que estão por aí, ó, casadinho, as coisas, a linguagem, o conteúdo, o conhecimento, isso se soma e vai ser uma riqueza se vocês puderem se dar esse presente e caminhar com a Dani aí no Abraço à Sombra. Eu também estou por lá, não só com vídeo bônus, mas vou estar fazendo o curso junto com vocês, como aluno, aprendendo lá com a Dani. Então, ó, aproveitem, vamos mergulhar juntos aí nesse movimento, que é um grande convite. Todas as informações estão lá no Instagram dela, @daniela.migliari. Dani, E querida, eu quero obrigado, só viu? fazer um adendo aqui para você. Hum. Isso que você falou de você, seu aluno, né? Esse foi a grande chave que seu curso virou em mim. Porque quando eu entendi que respeitar profundamente o professor, né? Que a gente teve, os mestres que a gente teve ao longo da vida, é o primeiro passo para a gente se tornar um também. Né? Quanto mais gratidão eu tenho e eu consigo olhar para isso profundamente, é a hora em que eu também posso me tornar mestre naquilo da minha pecinha. Sim. Nenhuma outra mais. Então, É. assim, Andrei, isso é uma coisa que eu alcancei numa meditação sua
E eu tenho muita gratidão e que eu possa, né, oferecer a você o melhor que a minha pecinha tem Uma na sua lindeza. experiência, tá bom? Gratidão, queridona. Um beijo grande no seu coração, que seja mais um sucesso esse curso. Também vou postar nos stories, gente, lá com Arrasta para Cima, para quem quiser. Também pode encontrar por lá esse caminho, tá bom? A Dani, um live vai beijo ficar no enorme. ar, né? Live vai ficar no ar, vai ser postada agora também. Vocês podem partilhar, tá? Então aproveitem. Muito Querida, obrigada pelo um beijo espaço, grande. Andrei. Viu? Beijão. Tchau, pessoal. Tchau, Boa gente. noite.